Olá a todos do Movimento Online, está começando mais uma entrevista da série Movimento Saúde e hoje o nosso convidado é o fisioterapeuta Lucas Brino. O Lucas é especialista em fisioterapia neurológica. Tudo bem, Lucas? Obrigada pela presença, por nos receber virtualmente. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais da sua formação e explicasse o que é fisioterapia neurológica, para deixar claro para a gente entender bem essa entrevista. Obrigada, Lucas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar sobre a fisioterapia neurológica, que muitas vezes não se conhece, né? As pessoas imaginam que a fisioterapia é só aquela questão para dor, parte ortopédica, mas há uns 15 anos a fisioterapia ela vem se segmentando e se especializando cada vez mais em vários segmentos, e um deles é a fisioterapia neurológica. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos, fiz uma especialização e meu mestrado em neurologia na Unicamp, finalizei o mestrado em 2009, então tenho 11 anos aí. Tive atuação, eu sou do interior de São Paulo, então atuei no interior de São Paulo, fiquei 4 anos em Montreal, e estou em Vitória há 7 anos, onde eu desenvolvo a fisioterapia neurológica na minha clínica, que fica na Enseada do Suá, e também coordeno uma outra clínica que tem um setor de fisioterapia neurológica que fica no Jardim da Penha. A fisioterapia neurológica, ela teve uma mudança no nome, e ela é conhecida como o correto, é a fisioterapia neurofuncional. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, principalmente o público mais leigo, o que seria neurofuncional. Então nós estamos num processo de passar da fisioterapia neurológica para a fisioterapia neurofuncional. Tá? Então vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Em meio a essa pandemia, a vida acho que de todo mundo mudou um pouco, alguns mais, outros menos. E como que está em relação ao seu trabalho, a atender os pacientes? Você continua atendendo? Diminuíram o número de consultas? Como que você está encarando, né, essa nova forma aí de atender e de lidar com o coronavírus e tentar se prevenir, não pegar, não colocar ninguém em risco? Sim, sim. Eu acho que como você salientou, nessa nova fase, eu acredito que são novas fases, né? Porque a gente teve desde março até agora muitas mudanças. A gente não sabe direito o que está acontecendo ainda. Então, nós estamos, a cada 15 dias a gente recebe novas informações e vai se adaptando a isso. Então, acho que a primeira fase foi parar totalmente os atendimentos até entender qual o real risco que nós, profissionais da saúde, poderíamos trazer para os nossos pacientes. E aí, depois desses 15 dias, 3 semanas, a gente foi retomando aos poucos, mas com muito critério. Então, o uso de EPI, higienização dos ambientes, tirar alguns atos, como aquele cafezinho na recepção, uma bolachinha e tal. Então, diminuir assim, o máximo possível o que poderia gerar contaminação. Uma coisa muito específica nossa aqui foi selecionar um pouco os pacientes, os que teriam real necessidade da fisioterapia e os que não teriam essa real necessidade agora, que poderiam fazer uma manutenção em casa, até esse clima, esse ambiente melhorar, eles terem mais segurança. Então, isso é um critério que a gente usou com vários pacientes. E, para isso, a gente usou algumas estratégias que englobam até o teleatendimento. Né? Então, para você ter uma noção quais estratégias a gente usou aqui na clínica, o atendimento na minha clínica é individual, né? Isso é bom salientar. Só que como é um ambiente grande, compartilhado, muitas vezes tinha 4 pacientes com 4 terapeutas num ambiente de 60, 70 metros quadrados. Isso foi abolido na nossa clínica. Então, num ambiente de 60 metros quadrados, nós temos um terapeuta com um paciente para preservá-los. Então, essa foi uma das estratégias que tomamos. Outra estratégia foi o fisioterapeuta ir até a casa do paciente, fazendo atendimento home care. E quando vai à casa do paciente, tomar todos os cuidados. Com EPI, eu deixo uma roupa específica, como se fosse aquele pijama da UTI, na casa de cada paciente para utilizar com ele. Então,
máscara, protetor facial, essa roupa, deixa o sapato para fora, e a higienização com álcool gel constante na mão. E mesmo assim a gente ainda a gente tem ainda o risco de contaminação, né? Mas eu acho que é uma maneira que a gente pode diminuir bastante isso. Como você disse, aí é um procedimento longo, né? O que dá para ver que assim, o número que era um número cheio de pacientes hoje caiu para quanto, assim, os atendimentos? Qual que é essa porcentagem? Facilmente nós estamos em 30% do que estávamos antes. Então, uma queda talvez de 70% dos atendimentos. Facilmente isso, tá? Atendimento na clínica, eu arrisco a dizer que nós estamos a 10% a 15%. E os pacientes, eles têm aceitado bem essas instruções? Eles têm cooperado? Como que tem funcionado? Eu lido com paciente do grupo de risco, né? Então, a maioria dos nossos pacientes são idosos. Então, por isso que a gente fez essa seleção de quem realmente valeria a pena esse risco para ter a fisioterapia. Então, vários nós conversamos e eles não estão fazendo fisioterapia. E eles entenderam que é para a segurança deles. Os que já tinham teria que assumir esse risco, que seriam pacientes acamados, pacientes que estão com alto risco de queda em casa. Então, depois de um mês, começaram a cair em casa. Nós retomamos o atendimento domiciliar. E eles têm encarado bem. Eles usam os EPIs também durante a terapia. Alguns reclamam um pouco da máscara, esse negócio é enjoado e tal, mas eles entendem que é para a proteção deles. Entendi. Você tinha falado também até em telemedicina, né? Como que funciona? Porque a fisioterapia, a gente já imagina assim, uma profissão de contato, né? E a neurológica também, eu acho que acredito eu que precisa, o exame é muito importante, né? Físico. Então, como que funciona? É possível atender virtualmente? É possível, sim, depende muito do paciente. Então, é claro, um paciente que precisa de muita assistência, é impossível a gente fazer uma telereabilitação, né? Um teleatendimento. Mas na fisioterapia foi liberado pelo nosso conselho 3 tipos de telereabilitação. Então, seria ou a avaliação, ou a consulta em si, ou apenas uma tutoria. O que nós utilizamos? Quando a gente fala em telereabilitação, pensa que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Só eu falando com o paciente. Mas não, existem algumas formas. E coisas que a gente já fazia antes. Só não tinha esse nome, não era liberado pelo conselho, mas, por exemplo, você filmar os exercícios que o paciente deve fazer em casa, treiná-lo e enviar esse vídeo para ele, é uma forma de telereabilitação, né? Você orientar um cuidador como manejar o paciente pode ser uma forma de telereabilitação. Então, tem algumas vertentes dentro da teleconsulta, né, que dá para ser empregado, mas algumas não tem como. Aqui necessita de a intervenção nossa com as mãos ou contato, a gente não tem como fazer. Então, tem que selecionar muito bem tudo. Por exemplo, apesar de estar liberado a primeira avaliação por teleconsulta, eu não faço. Eu só faço o teleatendimento com pacientes que eu já conheço. Porque eu preciso colocar a mão nele, né, para fazer essa primeira consulta. Então, eu não faço. Eu só faço com os pacientes que já estavam em atendimento. E você tem notado assim nos seus pacientes, muita gente fala assim, eu não consigo fazer dieta porque eu estou ansioso, eu não consigo fazer academia porque a academia não está aberta, mas eu não consigo fazer um exercício. Tudo piora, parece, na pandemia, né? No caso do fisioterapeuta, você vê essa ansiedade também dos pacientes, essa inquietação, né, da gente não saber o que vai acontecer, o que está por vir. Como que você lida também com essa questão? Eu acho que para todos nós isso está acontecendo, né? Algumas pessoas conseguem uma válvula de escape para essa ansiedade, outras não, né? Algumas procuram meios de diminuir a ansiedade, outras procuram meios que aumentam a ansiedade. Então, o que a gente faz com os nossos pacientes é estar em contato direto com eles, via telefone, às vezes
uma videoconferência, para tentar ajustar um pouco isso com eles, né? Ver o nível de atividade que esses pacientes estão fazendo, estão tendo, os exercícios que eles estão fazendo em casa ou não. Porque, só para dar um exemplo, por exemplo, um paciente idoso nosso que tem uma alteração de marcha, não sai de casa, não quer andar muito porque tem medo, fica mais tempo no sofá assistindo televisão. É claro que depois de 3 meses, a ansiedade, o estado emocional dele vai estar horrível, porque ele está muito tempo em casa, sem fazer nada, não tem estímulo externo. Infelizmente, hoje, a quantidade de informação negativa que a gente recebe é muito grande. Então, isso leva a aumentar a ansiedade dele, com certeza, né? Você também tem alguns estudos em relação à prevenção de quedas, algo nessa linha. Você podia comentar um pouquinho para a gente, já que hoje também muitas das quedas acontecem em casa, né? Também a gente é um número elevado e hoje a gente ficando mais em casa. Exatamente. Essa questão de prevenção de queda é um problema sério de saúde pública, né? Então, é muito comum a gente ver idosos que estão super saudáveis, desenvolvendo todas as suas atividades, de uma hora para outra, ele vai fazer alguma coisa cotidiana em casa, ou tropeça, ou cai para trás, tem um TCE e vai a óbito. Inclusive, semana passada eu estava conversando com uma paciente que, infelizmente, perdeu o pai exatamente dessa forma. Então, a nossa Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, ela já vem fazendo uma capacitação nossos fisioterapeutas, para fazer essa intervenção para avaliação do risco de queda e prevenção da queda em casa com os idosos. Então, esse trabalho, ele investiga, primeiro, como é que está a parte cognitiva do idoso, como que está a parte física do idoso e como é que está o ambiente. O ambiente engloba vestuário, sapato, o ambiente da casa, então luminosidade, degrau dentro do quarto, dentro da casa, tapete, etc. Então a gente faz algumas avaliações funcionais, que a gente chama, que nada mais é de você pedir tarefas para o paciente e você pontuar. Então, por exemplo, uma das escalas que a gente usa, escalas funcionais, ela tem 14 tarefas e essas tarefas elas são graduadas de 0 a 3. Se esse paciente chega no final da avaliação pontuando menos de 41 pontos, ele tem um alto risco de queda. E aí nós vamos ver o que ele precisa treinar. Olha, por exemplo, esse paciente não precisa treinar nada. O que ele precisa é tirar o tapete do meio da sala dele, ou ter mais luminosidade. E aí a gente faz intervenção, óbvio, o fisioterapeuta, com o médico, talvez o professor de educação física, e uma equipe multiprofissional para cuidar desse idoso. E isso tende a diminuir o risco e a gente conseguir evitar fraturas por queda e óbitos por queda, que isso é terrível. Muito importante, muito interessante esse estudo. E, Lucas, o que você acha que vai vir, né, daqui para frente? É tudo muito instável, a gente não sabe, mas depois que passar essa pandemia, depois que a gente conseguir essa vacina e que tiver todo mundo livre, né, do vírus, que você acha que vai ser o legado que vai ficar depois desse momento que a gente está vivendo, assim, para a sua profissão, para o mundo? Eu queria responder sua pergunta de duas formas. Eu acho que a gente já está absorvendo um legado do que está acontecendo. Então, depois de 3 para 4 meses do Covid aqui, a gente já começa a ver várias alterações neurológicas vinculadas ao Covid. Então, ontem mesmo eu estava lendo um estudo que, devido ao Covid, 2% dos pacientes infectados sofrem um AVC. Então, isso aumentando muito um problema que já era grande, a gente tem mais um fator ambiental aí interferindo e levando pacientes a terem AVC. Isso vai gerar pessoas incapacitadas que vão precisar de reabilitação. E aí meu questionamento é,
Nós estamos preparados para absorver esses pacientes? Outra coisa que é muito comum pós-Covid, então, o paciente teve Covid, graças a Deus sobreviveu, ele demonstra dores no corpo, dores generalizadas, enxaquecas, continuam por um tempo com perda do olfato, do paladar. Então, são coisas que agora a gente está começando a ler sobre, estão saindo mais estudos, e isso está diretamente ligado à equipe de reabilitação, né? Médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, etc. Então, eu acredito que vai ser um problema de saúde pública, sim, e a gente vai ter que tomar algumas atitudes para absorver essa população. Então, só para a gente colocar em números essa questão de 2%, hoje a gente tem 50 mil casos, por volta de 50 mil casos no estado. Óbitos, acho que a gente está em 1.500, alguma coisa assim. Vamos ficar no 50 mil para facilitar a nossa matemática. São 1.000 casos novos de AVC. E aí, como é que está essa população? Né? Porque até então a gente estava preocupado, ou estamos ainda preocupados em salvar vidas. Mas uma vez que salvou, como vai ficar essa vida depois? Né? Então, essa é a primeira parte que eu queria responder a sua pergunta. A segunda parte, eu acho que é uma grande incógnita. Tem aquela frase que o mundo não vai ser mais o mesmo, vai continuar tudo diferente e tal. Eu acho que alguns atos vieram para ficar. Eu não vejo ainda segurança em retirar máscara, ter um contato maior, aglomerações, etc. Agora, depois que criar a vacina, será que esse vírus vai virar um vírus da gripe? Que a gente pega e volta? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas que a gente vai ter que se reinventar em todas as áreas, eu acho que sim. Eu acho que algumas profissões vão ter que mudar ou se adaptar, outras podem sumir e novas vão ser geradas. Eu acho que a gente tem que ficar de olho para ir absorvendo as informações e as necessidades de mercado, etc., para a gente poder se adaptar. Né? Exatamente. Acho que fica também que hoje a gente precisa muito dos profissionais de saúde, vamos continuar precisando cada vez mais, né? Às vezes a pessoa foi curada, mas ainda, né, precisa de um acompanhamento, vai precisar ter esse cuidado ainda, né? E até a gente falando de reabilitação, fisioterapia, salientar o trabalho dos fisioterapeutas na UTI com os pacientes de Covid. O pessoal está dando show na UTI, sabe? Trabalhando muito forte. Tenho amigos que trabalham direto e eles estão trabalhando demais, demais, sabe? Tem que aplaudir essa galera. Os médicos, os enfermeiros, todo mundo que está no contato direto, está tendo essa quarentena não está sendo fácil para eles não. Exatamente. Com certeza, a gente merece muitos aplausos, né? Todo reconhecimento da gente. E Lucas, você quer fazer alguma pontuação, algo que a gente não mencionou, que você acha importante falar? Já está tudo dito, né? Bem explicado. Eu acho que o que eu gostaria de salientar é exatamente isso para os pacientes que passaram por alguma alteração neurológica, sabe? Hoje a gente tem a cultura de que, se eu entendo que eu tenho uma lesão neurológica, uma doença neurológica, eu vou procurar um neurologista. Se eu entendo que eu tenho alguma coisa no coração, eu vou procurar um cardiologista. Então, todas as vezes a gente vai procurar um especialista médico, tá certo? Porém, na fisioterapia a gente não vê isso. A gente vê todo fisioterapeuta dentro do mesmo balaio, vamos dizer assim. E é uma questão de cultura, de conscientização, né? Então, eu tenho um problema ortopédico. Procure um fisioterapeuta especialista em ortopedia. Eu tenho uma alteração que eu acho que é urinária, por exemplo. Tem fisioterapia especialista nessa parte uroginecológica, né? Eu tenho um problema respiratório. Tem um fisioterapeuta especialista. Tem um problema neurológico. Tem um fisioterapeuta especialista. Porque, apesar da gente precisar dos generalistas, né, como o clínico geral, que entende como um todo, a especialização ela dá um resultado melhor no paciente, para entender
a doença neurológica, como vai reabilitar, oferecer novas ferramentas, né? Então, eu acho que isso é importante salientar. Se você conhece alguém que tem uma lesão neurológica, pergunte se ele está fazendo fisioterapia com um fisioterapeuta neurofuncional ou especialista em neurologia. Eu acho que isso é muito importante. Lucas, gostaria muito de agradecer a sua presença, o tempo que você destinou a gente aí, né, esclarecer as dúvidas. Eu que gostaria de te agradecer. Para mim, sempre um prazer falar da fisioterapia neurológica, é minha paixão, é o que eu faço na maior parte do meu dia. E me colocar à disposição, se alguém que estiver ouvindo isso, tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, fica à vontade. Tem contato do Instagram, que é meu próprio nome. É só me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer responder as perguntas, tirar dúvida, etc. Poder ajudar de alguma forma. Muito obrigada pela atenção, Lucas. Então, a gente teve mais um papo aí para o Movimento Saúde com o fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurológica, Lucas Brino. Obrigada, Lucas. Até mais. Um ótimo dia.